Oi, amantes do estudo, tudo bem? Eu estou aqui para começar a estudar com você um livro muito conhecido na área da saúde, que é o nosso amigo querido Capangi. Então, vou começar pelo Capangi 1, tá? Volume 1. Como eu tenho o livro físico, e aqui eu estou espelhando a imagem do tablet, fica um pouco mais complexo, né? Porque o que eu vou fazer? Pra gente estudar junto, eu vou ler, vou sublinhar o que eu achar interessante e vou fazendo resumo aqui com vocês, pra gente aprender, tá bom? Então, se ficar muito complexo depois, eu quero que vocês deixem nos comentários. Se vocês gostarem, dê o seu like. Se não gostarem, também dê o like para me incentivar, tá bom? Então, vamos lá começar a estudar. Aqui eu uso, nesse aplicativo que eu tô usando aqui, que vocês estão vendo, é o GoodNotes. Deixa eu subir a telinha aqui. Isso, GoodNotes. Eu gosto muito dele porque ele é um caderno digital e eu gostei muito mais deles do que dos outros, do que eu pesquisei, né, das concorrências. E eu gravei um vídeo falando sobre esse GoodNotes e ele vai estar aí eu vou colocar ele nas descrições embaixo, tá bom? Depois, se vocês quiserem assistir. Vamos começar fazendo um caderno novo, porque o que eu tenho aqui é outro assunto. Vamos começar pelo caderno. Vou escolher, eu amo esse papel quadriculado, gente, então eu vou continuar com ele. Vou deixar esse aqui mesmo, do jeito que tá. Aplicador, tá. Vamos pra capa. Eu vou querer uma capa, mas vamos ver. Vou pegar esse primeiro aqui, círculos e pontos. Vou criar. Primeirozinho, o T. Vamos lá escrever. Será o K. Opa, com essa letra dessa cor eu não vou conseguir ver não. Vamos mudar aqui. Lá no começo. Ai, deu. Capangi. A letra é branca, meu filho. Muda aqui. Aí. Não tá mudando. Pera aí, gente. Aí, porque tava no lugar errado. Capangi. Eu acho que é assim que escreve. Deixa eu ver. É melhor colocar fisiologia articular, né? Vamos colocar Capangi não. Vamos colocar Gosto de tudo maiúsculo. Fisiologia articular. Esse acento aqui. Deixa de ser rebelde, filho. Aí, pronto. Deixa eu selecionar tudo que eu quero uma letrinha bem grandinha. Aí, nessa. Ficou ótimo, bonito. Vamos ver. Fisiologia articular. Vamos centralizar porque a pessoa é perfeccionista, né? Acredito que ficou igual, né? Sim. Lindo, fisiologia articular. Pronto. Vamos pegar o livro. Vamos começar pelo capítulo do ombro. Vou escrever aqui. Tá. Ombro. Com letra branca não vai rolar, não. Aqui tem que ser pretinho. Ombro. Tá. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever. Vim com o meu marcador. E com essa cor eu risco. Ficou torto? Aí, ele alinhou agora. Agora a gente vai falar tudo sobre ombro. Eu vou lendo com vocês. E aí a gente vai vendo o que tem de importante, o que não tem. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Fica melhor para ler. Aí. Fisiologia do ombro. O ombro, articulação proximal do membro superior, é mais móvel de todas as articulações do corpo humano. Possui 3 graus de liberdade, o que permite orientar o membro superior em relação aos 3 planos do espaço, graças aos 3 eixos principais. Os eixos principais são o eixo transverso,
eixo anteroposterior e eixo vertical. Eixo transverso, incluído no plano frontal, permite movimentos de flexão e extensão realizados no plano sagital. Ver figura e tal. Então, o eixo transverso, ele é incluído no plano frontal. Para quem não lembra, quando eu estudei essa questão de planos, eu imaginava o plano como se fosse uma parede, um plano. Para ele ser o plano, você tem que encostar nessa parede o tempo todo. Então, o plano frontal, imagina uma parede na frente do seu rosto, e aí você tem que movimentar sem desgrudar dessa parede. Quais movimentos que são? Estica para um lado, estica para o outro. Então, seria qual? Entenderam? Realizados no plano sagital. São os movimentos realizados no plano sagital. Então, o plano frontal, a gente pega o movimento de inclinação. Tudo bem? Ó, passando... Eu sei que vocês não estão dando pra ver, né? Eu tô fazendo aqui, mas não tá dando pra ver. Mas imagina que tem uma parede grudada na sua testa. Aí você quer fazer um movimento no plano frontal, que é a região de fronte. Para você se movimentar, inclina para um lado, inclina para o outro. Ah, vai para frente e para trás? Não, não dá, porque senão você vai empurrar o plano. Aí é outro plano, aí é plano sagital. Tá bom? Então, olha lá, eixo transverso, ele está incluído no plano frontal. Então, o eixo transverso, ele passa entre você. O eixo anteroposterior e o eixo vertical. Vamos dar uma lida aqui que vocês vão entender bem melhor. Acho que a minha explicação não foi muito feliz, eu expliquei os planos, mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando de eixos. O eixo sempre corta perpendicularmente um plano. Então, se o plano é frontal, o eixo ele tem que ser um eixo perpendicular a ele, que então é um eixo sagital. O que seria esse eixo transverso, eu imagino? Deixa eu ler aqui de novo, peraí. Eixo transverso, incluído no plano frontal, permite movimentos de flexão e extensão, são realizados no plano sagital. Tá. Eixo anteroposterior, incluídos no plano sagital. Tá. Permite os movimentos de abdução, o membro superior se afasta no plano de simetria, e adução, o membro superior se aproxima no plano de simetria, realizados no plano frontal. Tá. Não entendi por que ele colocou isso incluídos no plano sagital. Essa parte aqui que eu não entendi muito bem. Se vocês souberem aí, depois vocês colocam nos comentários. Mas o que eu expliquei é, o plano, ele é como se fosse uma parede, e aí você realiza o movimento de acordo com essa parede. Tem sempre que estar encostado. O eixo, ele é sempre perpendicular ao plano. Então, se é um eixo frontal, se é um plano frontal, o eixo tem que ser sagital. Se é um plano sagital, o eixo tem que ser frontal. Tá bom? Eixo vertical, determinado pela intersecção do plano sagital e o plano frontal. É aquele que pega aqui, ó, de cima para baixo, lá no topinho da cabeça e desce, como se fosse um pivô. Correspondente à terceira dimensão do espaço. Dirige os movimentos de flexão e extensão realizados no plano horizontal. O braço em abdução 90 graus, tá. Então, vamos lá. São três movimentos três eixos que passam pelo ombro. Vamos lá para o caderno. Tem o eixo transverso, eixo anteroposterior e eixo vertical. Então, três eixos que passam pelo ombro. Que eu tenho o eixo, vamos ver lá, eixo transverso, eu mudo essas letras mesmo, gente. Fica muito incomodado não, por favor. Eixo transverso, eixo anteroposterior,
antero e o eixo vertical. Opa, caderninho. Tá, certo? Certinho. Aí, o que eu vou fazer? Eixo transverso. Vamos puxar uma seta aqui para explicar o eixo transverso. Eixo transverso, incluído no plano frontal, permite os movimentos de flexão e extensão realizados no plano sagital. Movimento de flexão e extensão. Flexão e extensão. O transverso, até onde eu sei, ele é como se fosse isso, pega na lateral, exatamente. Ó, imagina que foi, sim, eu sei que é um exemplo bizarro, mas imagina que tá enfiando um pedaço de ferro assim na sua costela, de um lado, do lado direito, saindo do lado esquerdo. Esse aqui é o eixo transverso, ele passa em você transverso. Não é anteroposterior, porque anteroposterior é de frente para trás. Esse ele passa nas laterais. Realmente, se você for pensar que é um ferro passado aqui nas suas costelas, você realiza um movimento de flexão e extensão. Não dá para rodar, senão ele não movimenta, certo? Você tem que movimentar de acordo com o plano. Então, ele realiza um movimento de flexão e extensão. Só que eu não entendo por que ele está incluído no plano frontal. Acho que isso aqui é um erro de tradução. Porque ele não está no plano frontal, ele está no plano sagital. Mas tudo bem. O eixo anteroposterior, que é esse do plano sagital, e o eixo vertical que vai de cima para baixo. Então, transverso. Movimentos de... Vamos pegar a lupinha aqui. Flexão mais extensão. Eu dei um exemplo, gente, do lado do ferro enfiando na costela, para ficar mais fácil a gente ver o tronco, né? Mas, na verdade, esse aqui é o ombro, o movimento de flexão e extensão. Então, ele vai passar, imagina que tá passando um ferro de ombro a ombro. Então, ele realiza flexão é para frente, extensão, o braço é para trás. O eixo anteroposterior, incluído no plano sagital, permite o movimento de abdução. O anteroposterior, imagina um ferro de frente e um ombro só. De frente, indo para trás, realiza a abdução. Lembra que o movimento realiza perpendicular ao eixo, tá? O eixo é como se fosse um fulcro. Então, ele tem abdução mais adução. Certo? E aí, eu vou pegar o eixo vertical. O eixo vertical, determinado do plano sagital, corresponde à terceira dimensão, dirige os movimentos de flexão e extensão, mas horizontal. É aquele movimento assim, faz 90 graus de flexão de ombro, aí você abre o braço, aproxima o braço, afasta o braço. Esse é a flexão horizontal que ele está falando e a extensão horizontal. Na verdade, isso é porque a tradução não foi muito feliz, mas isso é adução, né? Adução horizontal. A gente chama de adução horizontal, mas aqui ele está chamando de flexão horizontal. Dá no mesmo. Eu vou colocar adução horizontal porque eu estou acostumada com esse termo de adução horizontal. Mas se vocês quiserem colocar outra forma... Opa. Peraí, fiz bagunça. Adução horizontal mais abdução
horizontal. Certo? Aí eu venho aqui nos meus bichinhos. E vou fazer um círculo. E eu vou deixar só o sombreado, porque eu gosto do sombreado. Mas esse aqui ficou feio. Aí. Vou deixar só o sombreado. E isso aqui, eu vou pegar a borrachinha e dar uma organizada aqui. Porque eu quero fazer uma caixa. Ficou feio. Vou dar mais uma apagada aqui. Eu quero fazer um quadradinho pra ficar bem bonitinho. Aí, pronto. Então, no ombro eu tenho 3 eixos que passam pelo ombro, o eixo transverso, anteroposterior e eixo vertical. Cada um estão sendo explicados aqui. Uma setinha. Gente, depois eu vou deixar a imagem para vocês no final desse mapa aqui que a gente está fazendo, tá? Esse mapa mental. Para vocês lembrarem de tudo que a gente está estudando e ficar muito mais fácil. Mas essa seta aqui tá feia. Pronto. Vamos voltar para lá? Tá. O eixo longitudinal do úmero, vamos ver, o 4, aqui. Eixo longitudinal, e cadê o 4, filho? Tá. Permite a rotação interna e externa do braço do membro superior de 2 maneiras. Vamos ver se tá bom, né? Ele não colocou letra, mas tudo bem. Esse aqui é 1, 2, 3, eu imagino que seja esse, né? Rotação interna e externa do membro superior de 2 maneiras. Rotação voluntária, denominada de rotação adjunta, que utiliza o 3º grau de liberdade e não é possível se não for em articulação de 3 eixos. Deve-se à contração dos músculos rotadores, tá? E rotação automática, que também é dada rotação conjunta, que parece sem nenhuma ação voluntária nas articulações de 2 eixos, ou nas articulações de 3 eixos quando funcionam como articulações de 2 eixos. Mais adiante encontraremos o paradoxo de Cosma. Eu imagino que ele está falando isso aqui do rolamento e do deslizamento. Essa voluntária, pelo que eu li, é o rolamento e a rotação automática é o deslizamento. O que é o rolamento? O rolamento é o maior. Quando você faz um movimento de flexão, o seu braço vai à frente. Só que para ele ter um movimento total à frente, a articulação tem que deslizar lá dentro, que eu imagino que é essa rotação automática. Mais uma vez, a tradução não ficou muito legal, mas tudo bem, vamos continuar. A posição de referência é definida como descrevemos a seguir. O membro superior pende ao longo do corpo, verticalmente, de maneira que o eixo longitudinal do úmero coincide com o eixo vertical. Na posição de abdução a 90 graus, o eixo longitudinal coincide com o eixo transversal. Na posição de flexão a 90 graus, coincide com o eixo anteroposterior. Tá. Portanto, o ombro é uma articulação com 3 principais e 3 graus de liberdade. O eixo longitudinal do úmero pode coincidir com um dos 2 eixos ou se situar em qualquer posição intermediária para permitir um movimento de rotação interna e externa. Externa e interna. Então, vamos lembrar. Lembre-se sempre, o eixo é perpendicular ao plano. Eu acho mais fácil achar o plano primeiro e depois achar o eixo. Mas vocês é que sabem. Imagina que o eixo é um eixo, como se fosse um ferro enfiado na articulação. Se você colocar ele de frente para trás, você só vai conseguir mover... Se você colocar ele de frente para trás, você... pensa, imagina, faz comigo. Pega a ponta da sua caneta, coloca lá no seu ombro. Imagina que ele passou do outro lado. Você precisa se movimentar com esse eixo. Você vai conseguir abduzir e aduzir. Você não vai conseguir fletir com esse eixo aqui, não. Para você fletir, você tem que pegar lá no deltoide. Pegou no deltoide. Agora você consegue fletir o braço e consegue estender o braço. Tá. Para rotação, você vai conseguir isso? Não. Você tem que pegar lá por cima do ombro. Pegou lá por cima do ombro, aí você consegue fazer
adução horizontal e abdução horizontal, tá bom? Pensa sempre o eixo como um eixo mesmo. Pessoal, eu vou estudar só a fisiologia do ombro. Esse vídeo vai vir só até aqui. No final eu vou colocar a foto para vocês, tá bom? Vou deixar ali para vocês tirarem o print. Acho mais fácil. E aí no próximo vídeo a gente vai estudar a flexão, extensão e a adução, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like. E muito obrigada por estudar comigo.